A Câmara aprovou um substitutivo do deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, a um projeto do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que inclui apresentações artístico-culturais de apoio ao turismo entre os projetos que poderão contar com os benefícios da Lei Rouanet. O projeto será analisado ainda pelo Senado. De acordo com o texto, as apresentações deverão promover destinos e produtos turísticos brasileiros com o objetivo de estimular a vinda de turistas e de eventos para o nosso país. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Alex Manente nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, eu falei na apresentação, copiei diretamente do texto, diz, inclui as apresentações artístico-culturais de apoio ao turismo. No que isso difere de outras apresentações? Só para o telespectador da TV Câmara e para o ouvinte da Rádio Câmara que nos acompanha poder entender melhor o escopo do projeto. Primeiro, Paulo, todos os telespectadores da TV Câmara, uma satisfação poder estar aqui e falar de um projeto que foi aprovado recentemente, mas extremamente importante para alavancarmos um setor que precisa ser estimulado nesse momento de crise, que é o turismo. E esse projeto, que nós chamamos de Lei de Incentivo ao Turismo, ele contempla dentro da Lei Rouanet as apresentações de receptivo de turismo brasileiro, que são feitos nas mais variadas e diversas cidades do nosso país, recebendo os mesmos incentivos que as atrações culturais apenas recebem com a Lei Rouanet. Aí envolve o quê? Vídeos? Vídeo, apresentação. Um exemplo talvez mais claro, que talvez o brasileiro como um todo pode ter essa percepção, são as apresentações nos receptivos brasileiros do Olodum, que é tão conhecido e que a partir de agora poderá receber esse incentivo para poder estimular nessa lei que é cultural, ampliando inclusive o horizonte da lei, chegando também ao turismo nessa utilização cultural que existe. Existem diversas possibilidades de, a partir de agora, se aprovado no Senado, que eu acredito, nós termos a utilização desse novo movimento cultural, turístico na Lei Rouanet. O alcance é interessante porque pega as duas atividades. Né? Amplia a possibilidade cultural. Inclusive a área de cultura e a área de turismo. Foi um amplo debate que fizemos com o Ministério da Cultura e com até deputados que são muito ligados à cultura, que num primeiro momento ficaram preocupados com o avanço da Lei Rouanet apenas para o turismo, e nós pudemos demonstrar que, na verdade, está ampliando a força cultural, a atividade cultural e incrementando ela para a utilização plena na sociedade através do receptivo turístico. O que muitas vezes na lei de incentivo à cultura fica restrito ao mundo da cultura. A partir de agora a gente consegue alavancar aquilo que é restrito, passa a ser público através desse receptivo. E o Brasil tem uma diversidade tremenda, Paulo. Uma diversidade, uma capilaridade de utilização dessa forma cultural. O Brasil vai do sul ao norte, com cada cidade e estado, uma característica, uma tendência cultural que será agora apresentada através de incentivos e patrocínios que eles poderão ampliar, inclusive, os horizontes. Deputado, o volume de recursos desse tipo de produção, né, de receptivos, justifica o incentivo de uma lei como a da Lei Rouanet? Justifica. É grande o volume? O volume ainda não é tão grande exatamente pela falta de incentivo. Se você puder, através da Lei Rouanet, colocar a iniciativa privada para poder abater impostos e estar sendo divulgada, amplamente divulgada, até mundialmente, são muitas marcas multinacionais que acabam fazendo esses patrocínios, eu acredito que nós teremos um alcance muito maior, gerando emprego, renda e possibilitando, inclusive, incrementar a cultura local. Provavelmente o senhor, que terminou elaborando o substitutivo, o deputado Otávio Leite, que é o autor do projeto original, devem ter recebido algum tipo de solicitação desses setores no sentido da apresentação de uma proposta com essa finalidade. O senhor chegou a ouvir esses setores? Na verdade, Paulo, isso iniciou com um processo na Comissão de Turismo que nós presidimos, onde nós fizemos a Semana do Turismo, que foi na última semana de setembro, e tivemos ali um apanhado de projetos que estavam há muito tempo tramitando aqui na casa, mas que não entravam na pauta de votação e que eram fundamentais. O Brasil vive uma crise de produção. O senhor é da Comissão de Turismo? Eu sou o presidente da Comissão de Turismo. Presidente da Comissão. E nós estamos lá trabalhando para que o turismo possa ser um vetor de desenvolvimento do nosso país. Países como Portugal, Espanha e até os Estados Unidos recentemente, nas crises que tiveram da sua economia, tiveram no turismo o seu
incremento e a sua alavanca para poder potencializar toda uma cadeia econômica que são de 53 atividades econômicas envolvidas diretamente com o turismo. E essa Semana do Turismo foi extremamente importante, única, primeira vez. Nós queremos que isso se torne uma rotina aqui na casa, para que na Semana do Turismo votemos os projetos relacionados ao turismo. Nós conseguimos aprovar a liberalidade de vistos para estrangeiros, onde tem acordo bilateral entre os países, para que no ano da Olimpíada a gente receba esse turista estrangeiro sem a burocracia do visto que atrapalha e atravanca muito a chegada de novos estrangeiros para cá, no momento que a valorização cambial permite que o Brasil traga os estrangeiros e utilizem aqui para poder gerar essa economia, girar a nossa economia. Conseguimos aprovar a criação de estâncias turísticas no nosso país que poderão receber esse título e potencializar através desse título a economia. Conseguimos aprovar, e já está na pauta, este projeto da Lei Rouanet, também integrado à captação e à qualificação profissional, porque você, para poder fazer turismo, você precisa ter qualificação profissional. Então nós estamos aí já, hoje foi discutida na Comissão de Finanças um novo projeto para qualificar e isentar quem qualifica e emprega. O turismo pode, nesse momento, sair dos 6 milhões de turistas ano que nós recebemos, o que é um número muito pequeno. É um número irrisório para um país com as dimensões continentais do Brasil e com a quantidade de atrações que a gente exatamente. Tem. Então, nós temos um número muito pequeno e precisamos alavancar isso na nossa economia. Temos um exemplo claro disso. Nós recebemos na Torre Eiffel, por exemplo, 6 milhões de turistas que passam apenas na Torre Eiffel, na França, em Paris. O Brasil recebe com essa diversidade, que vai da Amazônia até a Serra Gaúcha, e passando por todo o Brasil com potenciais regionais interessantíssimos. Com o Olodum, que acabamos de citar, só para ficar com um exemplo. Exato. Então nós precisamos alavancar isso, porque pode ser o fator de diferença na nossa economia nesse momento de crise, onde a produção não será fácil e nós temos 2 grandes terrenos a poder desbravar, que é exatamente o turismo e a agricultura de exportação. Nós temos que aproveitar isso e o turismo tem feito seu papel aqui na casa. A casa tem aprovado medidas que jamais aprovou em outros tempos e essa medida nós conseguimos adequar. Era um projeto do Otávio Leite que já estava há muito tempo tramitando, conversamos muito com ele, fizemos nova discussão, integramos o Ministério da Cultura, do Turismo e conseguimos criar uma unanimidade de todos os setores para aprovar esse projeto e fazer a lei de incentivo ao turismo exatamente nesse momento de crise que vivemos. Ora, deputado, só para encerrar, e ainda, quer dizer, dentro do tema turismo, a gente observa uma queixa dos agentes de turismo com relação à ausência de ações no Brasil de educação do povo para a recepção ao turista e a preparação dos próprios, ao cuidado com os próprios espaços. A gente vê um exemplo, ao contrário, muito bom nesse sentido, que é o de Gramado, onde as pessoas se integraram à cidade. Que recebe os mesmos 6 milhões de turistas por ano, numa cidade de 35 mil habitantes. E recebe, quer dizer, todo mundo se envolve, a gente vê, as pessoas cuidam de suas casas. Vamos aprender a viver do turismo. Dependem daquilo. Mas no Brasil como um todo a gente vê muito pouco disso. Porque o turismo nunca foi colocado em primeiro plano no nosso país. E nós temos que ser muito realistas. Não existe uma cultura no povo brasileiro de que o turismo pode ser um vetor econômico. A gente fala da indústria, a gente sempre se preocupa com a indústria, a tributação da indústria, o debate sempre está voltado para a indústria. Indústria, o que é importantíssimo, eu sou do grande ABC Paulista, de São Bernardo, base totalmente industrial, mas nós precisamos buscar alternativas que o mundo já encontrou. E o turismo é uma grande ferramenta. Você pega, por exemplo, a capacidade que tem, eu vou pegar similaridade com a minha região, o Vale do Ruhr na Alemanha, que utiliza a Volkswagen como o segundo grande polo turístico da Alemanha, só perdendo para Berlim, porque utiliza também o turismo industrial. Então nós precisamos aprender a utilizar. E isso aqui ninguém sabe nem o que significaria turismo industrial. Exatamente. E nós acabou de usar. Nós temos que aprender, fazer a população aprender e ter essa consciência. Eu recentemente estive representando a Câmara em Portugal e tive há 5 anos atrás como turista. Hoje voltei a Portugal e vi que nesses 5 anos eles se qualificaram, se prepararam e a economia de Portugal, conversando com todos os atores lá da política local, são quase que unânimes em falar que metade da recuperação de Portugal nesses últimos tempos deu-se pelo turismo. Então nós precisamos aprender a utilizar com essa capacidade que temos. E aí vai qualificação profissional, cultura, e o turismo não pode ser um debate que fique para o segundo plano.
nós temos que colocá-lo como um vetor econômico. Deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela aprovação do projeto. Agora vamos aguardar o Senado. Eu que agradeço e é uma satisfação sempre participar do seu programa. Muito obrigado a você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.